Olá, me chamo Daniele e junto com as minhas colegas Luana e Vanessa falaremos um pouco sobre o que é repetibilidade e reprodutibilidade de ensaios e qual a importância desses termos. Para nos balizar sobre esse assunto, trouxemos alguns conceitos da ABNT NBR ISO 5725 de 2018, intitulado Exatidão, Veracidade e Precisão dos métodos e resultados de medição. Sua correspondente internacional é a STM E691 de 2016, intitulada Standard Practice for Conduction and Interlaboratory Study to Determine the Precision of a Test Method. Começando então, temos que veracidade é a capacidade de um método fornecer resultados corretos, correspondendo assim ao grau de concordância entre a média aritmética de um grande número de resultados de ensaio e o valor verdadeiro, né? Que pode ser tanto a referência da literatura ou valores provenientes de um outro método de ensaio já consagrado de credibilidade. Ou seja, seria uma comparação entre o valor convencional e o valor alcançado pelo seu método de ensaio, sendo expresso em termos de tendência. Enquanto precisão é a capacidade de reprodução de um método, sendo correspondente ao grau de concordância entre os resultados, expresso normalmente em termos de desvio padrão. Então, quanto maior temos o nosso desvio padrão, menor a precisão. E isso resulta, né, essa questão de ter a precisão, resulta do fato de que resultados realizados em materiais presumivelmente idênticos, em condições presumivelmente idênticas, em geral, não conduzem a resultados idênticos, por causa de erros aleatórios, né, e fatores que influenciam os resultados. Então, na representação prática dos dados de medição, essa variabilidade ela tem que ser levada em conta, e ela varia de acordo com operador, equipamento utilizado, calibração do equipamento, um item muito importante, já tiveram artigos invalidados por erros de calibração. A questão do ambiente do laboratório, né? Temperatura, umidade e o intervalo de medições. E eu falei isso tudo para chegar na definição de repetibilidade. A repetibilidade ela é um extremo mínimo da variabilidade. Seria a precisão nas condições de repetibilidade. E o que seriam essas condições? Condições em que resultados de ensaios independentes são obtidos com o mesmo método em itens idênticos ou similares de ensaio, no mesmo laboratório, pelo mesmo operador, usando o mesmo equipamento em curtos intervalos de tempo. Então, como a precisão ela é expressa em termos de desvio padrão, né, temos que o desvio padrão da repetibilidade é uma medida de dispersão da distribuição dos resultados de ensaio sob essas condições citadas, que também pode ser chamada de variância da repetibilidade ou coeficiente de variação da repetibilidade. E, por fim, o seu limite seria um valor menor ou igual à diferença absoluta entre dois resultados de ensaios obtidos sob as condições de repetibilidade e com nível de confiança de 95%. E utilizamos para para a repetibilidade o símbolo R. E como que a gente calcula essa repetibilidade? Para o cálculo, podemos ter esse valor através da raiz quadrada da variação, e as normas, né, elas possuem suas metodologias de análise dos resultados. Então, elas vão realizar comparações, né, de médias e variâncias, podendo funcionar como indicador de qualidade dos resultados obtidos. Então, as normas, elas trazem uma metodologia que consiste no cálculo de dois parâmetros adimensionais, H e K, sendo o primeiro desenvolvido a partir da média e o segundo a partir do desvio padrão dos resultados. Então, esses valores eles são comparados com valores críticos tabelados e que levam em conta diversas considerações, incluindo o nível de confiança e confiabilidade que se quer ser alcançado, além de dados sobre a amostragem. Então, para atingir esse resultado positivo sobre a repetibilidade, esses valores são calculados e devem ser menores quando comparados a esses valores críticos. Na prática, né, vemos isso em muitos estudos que utilizam, além da norma, outras ferramentas estatísticas, como a NOVA, que é uma análise de variância e que pode ser calculada pelo Excel. Nesse caso, é feita a análise do valor P, que indica a probabilidade de se observar uma diferença tão grande ou maior do que foi observada sob hipótese nula. Então, eles nos mostram, né, se o efeito da variável é significativa, quando a gente tem um valor maior de P, né, valor maior que 0,05, ou não, quando o P realmente é menor. E para fechar, existem softwares estatísticos que facilitam também muito esse trabalho. E essa análise, né, de repetibilidade ela é importante para dar credibilidade ao método desenvolvido. Geral para a variabilidade entre medições repetidas é a precisão.
sendo a reprodutibilidade uma condição de precisão para descrever a variabilidade de um método de medição, sendo também fatores como operador, intervalo de tempo, as principais fatores que variam e contribuem para a variabilidade dos resultados dos ensaios. A precisão das condições de reprodutibilidade é associada às condições que os resultados de ensaio são obtidos com o mesmo método em itens idênticos ou ainda similares de ensaio. Dessa maneira, com diferentes operadores, usando também diferentes equipamentos. Existe um desvio padrão para as condições de reprodutibilidade? A resposta é sim. É uma medida da dispersão da distribuição dos resultados de ensaio sob condições de reprodutibilidade. Os desvios padrão da reprodutibilidade para qualquer método de medição devem ser divulgados como parte do método de medição de precisão, ou seja, quando a precisão variar com o nível de ensaio, convém que a divulgação seja feita como uma relação matemática. Então, a BNT-NBR 5725, parte 1, apresenta diretrizes referentes à exatidão, veracidade e precisão dos métodos dos resultados de medição. Existe um limite, então, de reprodutibilidade? A resposta também é sim. Sendo um valor menor ou igual à diferença entre dois resultados de ensaios obtidos sob as condições de reprodutibilidade, a nível de confiança aproximadamente de 95%. Sob as condições de reprodutibilidade, as observações são feitas em laboratórios diferentes, com variação de todos os outros fatores, mas também com os efeitos adicionais devidos às diferenças entre os laboratórios na administração e manutenção deste, e também com a variação de dados. De acordo com a NBR ISO 5725, tanto a repetibilidade quanto a reprodutibilidade são termos que dizem respeito às condições de precisão para descrever a variabilidade de um método de medição. Ou seja, muitos são os fatores que podem contribuir para a variabilidade dos resultados dos métodos de medição. E esses dois termos surgem a fim de atestar tais variáveis. A importância desses termos se dá na medida que entende-se a necessidade de reproduzir e repetir experimentos a fim de se medir a veracidade dos resultados, ou mesmo ir de encontro à exatidão e precisão das técnicas laboratoriais usadas e os seus respectivos resultados experimentais. Sabe-se que mesmo utilizando materiais idênticos e mesmas circunstâncias, os ensaios laboratoriais não geram resultados idênticos. Diante dessa perspectiva, é necessário averiguar os erros randômicos, termo utilizado na norma que dizem respeito aos erros inevitáveis e que estão presentes nos procedimentos de ensaio. A repetibilidade e a reprodutibilidade em ensaios servem como controle sistêmico do material analisado, sobretudo a fim de se garantir aplicabilidade. A reprodução dos resultados sobre mesmas amostras, porém em locais diferentes, operadores e equipamentos diferentes, são estudos importantes com finalidades de proposta para novos métodos de ensaio. Dessa forma, é entendido que estudos estatísticos de reprodução e repetição dos resultados são totalmente pertinentes a fim de dar credibilidade ao método.